Olá, queridos alunos, vamos para mais uma aula de história. Vou começar aí pela correção de uma atividade. Essa atividade nós fizemos em uma das nossas aulas síncronas e aí a gente foi fazendo juntos. Só que a parte de vocês que me enviaram a foto dessa atividade realizada, eu vi que algumas pessoas continuaram com dúvida e não completaram, ou acabou completando alguma coisa errada. Então, por isso, eu vou iniciar por este exercício. Então, nós tínhamos lá no exercício 3, completar aí as informações comparando uma monarquia para uma república. Então, no primeiro espaço aí, do tempo de governo, monarquia é vitalício, já numa república presidencialista, nós temos o mandato, o governante, aí é, no caso da monarquia, membro da família real, república, presidente. A escolha do governo é monarquia hereditária, quando a gente tem aí o trono é passado de pai para filho, geralmente, alguém que vai seguir aí por governar. E no caso da república, as eleições. No exercício 4, questionava aí se no nosso país atualmente, qual desses tipos de governo está em vigor. Então, qual é a adotada? Então, no nosso caso, é uma república presidencialista, porque nós temos hoje um presidente e este foi escolhido aí por meio de uma eleição e ele vai cumprir. Agora, iniciando sobre os temas que nós vamos abordar hoje, eu escolhi aí como início um vídeo, um trecho desse vídeo, que fala aí das histórias do Brasil, que retrata sobre esses dois assuntos. Então, vamos assistir aí parte desse vídeo. O paraíso tropical. A terra das oportunidades. Aqui você terá o seu próprio castelo. É com esse sonho que os imigrantes começam a chegar ao Brasil na segunda metade do século XIX. Mas o país não era exatamente um conto de fadas. A República havia substituído a monarquia. Mas quem continuava mandando eram os fazendeiros conhecidos como Barões do Café, o produto brasileiro mais vendido no mundo. E eles tinham um grande problema. Com a aprovação da Lei Áurea, era necessário substituir a mão de obra escrava. Além disso, o governo precisava colonizar as grandes áreas inexploradas do sul do país. Essas terras eram habitadas por índios, que foram desalojados e muitas vezes massacrados pelas empresas de colonização e os chamados bugreiros. Uma estratégia de propaganda é montada para trazer os estrangeiros e parte dos custos da viagem é bancada pelo Brasil. Cerca de 3 milhões de imigrantes entrariam no país até a Primeira Guerra Mundial. Inicialmente, os que chegam em maior número são os italianos, que vão para as lavouras de café, mas logo se desiludem com as péssimas condições de trabalho. Cada família tem que cuidar de 7 mil pés de café e é obrigada a pagar valores absurdos pela alimentação. O salário não cobre os custos e eles se transformam em verdadeiros escravos brancos. Muitos abandonam as fazendas e vão morar na cidade de São Paulo, onde passam a exercer outras atividades em bairros tipicamente italianos. Os espanhóis também começam a chegar ao Brasil, e muitos substituem os italianos nas plantações de café. Já os alemães continuam indo para as colônias no sul do país. Vamos aí retomar alguns pontos que foram abordados no vídeo e que vai de encontro das informações que nós temos nos dois textos aí do nosso livro de história, sobre os imigrantes na página 84 e sobre os excluídos do poder, que algumas coisas apareceram ali, da página 86. Começando pelos imigrantes. Então, para o nosso país, entre o século XIX e século XX, nós tivemos aí a vinda de diversos imigrantes, principalmente europeus, mas também de outras regiões do mundo, continentes, né?
e tiveram motivos para esses virem nesse momento para cá, principalmente aí no século XX. Muitos se encontravam em uma vida precária. Nós tivemos aí um cenário de grandes guerras mundiais, que foi a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial lá no século XX, e eles acreditavam aí de, no país Brasil, então, esse nosso novo local de origem, encontrar melhores condições de vida, de trabalho e melhorar, então, sair de toda aquela situação que não era satisfatória e não era digna para essas pessoas. O Brasil, como nós vimos no vídeo, faziam aí as propagandas diversas para que estes viessem, escolhessem o nosso país. E não eram, infelizmente, propagandas que condizem com aquela realidade que eles encontrariam aqui no Brasil. Mas isso foi um dos fatores que incentivaram de virem para o nosso território. E pensando por nacionalidades, vocês vão aí ver no texto que nós tivemos aí uma diversidade de imigrantes, pensando de suas origens, vindos aqui para o nosso país. Alguns imigrantes, então, por exemplo, quando nós pensamos aí nos alemães, se fixaram, na região sul do nosso país, enquanto, por exemplo, os japoneses, diversas famílias, vieram para a região sudeste, aqui no estado de São Paulo, para trabalhar nas plantações. Lembrando que, ao chegarem aqui no país, eles não encontraram aquelas condições de fartura, e muitos desses trabalhadores continuaram em condições precárias, além de um salário baixo, que não era suficiente, entre outras situações negativas, muitos aqui não tinham acesso a alguns serviços que eram essenciais, como assistência médica ou escola, por exemplo. Agora, indo para o segundo tema, sobre o excluídos do poder. Não é novidade, nós vimos isso, que na história do Brasil, quando nós temos a independência, nós tivemos a independência do país, para a maior parte da população, isso não trouxe consequências positivas, eles permaneceram na mesma situação. Quando a gente fala aí da república, mais uma vez, isso acaba se repetindo. Então, aqueles que agora são livres, por conta que nós tivemos aí no século anterior, fim da escravidão, e boa parte da população, que era a maioria, que era livre e pobre, não tiveram voz ativa em nenhum desses processos históricos aí de ruptura, não fizeram parte do governo e muito menos colheram dessas rupturas que seriam aí para beneficiar tanto o país, mas também a população. Isso não aconteceu. E o agravante, socialmente eles eram aí excluídos, eles não eram beneficiados no sentido de ter programas para auxiliar ou melhorar as condições de vida daqueles, por exemplo, tinham acabado de se tornar escravos. Então, eles sofriam discriminação e eram aí marginalizados. E além dessa situação social, quando a gente trata do Rio de Janeiro, por que a gente tem aí uma grande quantidade de moradia nos morros? Isso inicia principalmente após a libertação dos escravos, onde eles não podiam ficar morando, construir suas moradias, mesmo que simples, nos centros do Rio de Janeiro. Então, eles foram literalmente expulsos ali do centro e foram forçados a ir para as áreas bem distantes e subir aí os morros, que aí começa a população agora afrodescendente a residir nesses locais. Diante dessa situação social, então, os antes africanos e agora os seus descendentes aí, eles vão mais uma vez tentar melhorar essas condições por tratar, por exemplo, da discriminação. Começam a surgir aí formas de ações de retratar esse preconceito, esse racismo, na verdade, e toda a situação do qual encontrava a população afrodescendente. Por exemplo, eles eram excluídos, na verdade, proibidos de frequentar clubes que era só para brancos. Então, quando a gente trata de
da história do nosso país, já era século XX, já fazia aí alguns anos que acabou a escravidão e eles eram marginalizados. Então, esses jornais da imprensa negra era maneira de divulgar tudo isso, relatar essa discriminação e também deles se unirem e promover aí coisas do interesse da população afrodescendente. E quando nós falamos de excluídos, nós não temos apenas a população livre pobre e os afrodescendentes, também temos os indígenas, que foram excluídos socialmente, então desde o processo de colonização, vocês viram aí anteriormente com a professora Denise, eles foram exterminados, escravizados e infelizmente muitos aí dizimados. Agora, no início do século XX, a gente está numa situação aí já vinha anteriormente, no fim aí do Segundo Império, de progresso. E aí, nessa situação, aqui na região sudeste, em São Paulo, uma determinada ferrovia iria passar exatamente onde habitava um grupo indígena, os denominados Caigangue. E, por interesse, naquele período, os que estavam aí à frente das construções dessa ferrovia, o que eles fizeram? Contratado esses chamados aí bugreiros para exterminar os indígenas. Então, algo muito injusto que fizeram na época, e isso vai gerar conflitos. Claro que os indígenas vão defender a sua terra, o seu habitat ali, e vão entrar em conflito com esses empreiteiros aí, esses fazendeiros que estavam à frente. Coloquei uma fotografia, são indígenas Caingangue, mas é uma foto atual. Nós temos aí um grande número desses indígenas que habitam ainda o território, em alguns locais do território brasileiro. Diante desse conflito, foi criado aí o Serviço de Proteção aos Índios, com a sigla aí de SPI. Na época, ele foi chefiado aí pelo coronel Cândido Rondon e tinha por finalidade controlar com o conflito aí entre esses grupos. O conflito chega ao fim, mas infelizmente muitos indígenas, tanto no conflito aí, morrem e posteriormente também muitos acabam morrendo por conta de uma gripe que foi passada aí para esses indígenas. Como eles não estavam acostumados, não tinha aí uma imunidade contra essa gripe, também acabaram morrendo por conta de uma epidemia naquele momento, nas primeiras décadas do século XX, foi logo após o início da construção da estrada de ferro chamada lá Noroeste do Brasil. Quando a gente pensa na história da SPI, a SPI depois ela esse órgão governamental, ela é extinta um tempo depois, e isso exatamente em 1967, e em seu lugar nós temos aí a denominada FUNAI, que por nomenclatura é Fundação Nacional do Índio, que tem como objetivo defender aí, proteger os grupos indígenas das terras brasileiras. Mesmo com a existência da própria FUNAI e outras leis colocadas aí de proteção, nós sabemos que atualmente aquelas reservas indígenas, os povos aí que habitam em diferentes áreas, principalmente, claro, na região norte do nosso país, sofrem com invasões, mesmo que há aí uma demarcação que é para eles explorarem aí para os devidos fins da sua sobrevivência, são invadidas, a gente tem o desmatamento e tantos outros problemas que infelizmente vão contra o que nós temos de determinações legais no nosso país. Vamos parar por aqui hoje. Peço para vocês que quando vocês lerem os dois textos, caso tenham dúvidas, marquem a parte ou trecho que não entendeu, ou até mesmo da minha explicação, e aí na nossa próxima aula síncrona, que é nessa próxima semana, vocês tiram aí a dúvida de vocês.
Um beijão, um forte abraço e tenha um ótimo dia.